E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar nas 10 lições assim transformadoras de Charlie Munger, o braço direito do Warren Buffett, para construir riqueza de verdade. Sabe aquela sensação de que a vida financeira é um ciclo que nunca acaba? Pois é, essas ideias aqui podem ser a virada de chave que muita gente procura. Exatamente isso aqui, né? Trabalhar, pagar as contas e quando a gente vê o mês virou e o ciclo recomeça. Parece que a gente está correndo numa esteira, sabe? A gente se cansa, mas não sai do lugar. E é justamente essa sensação que faz muita gente pensar: peraí, tem que ter um jeito diferente de fazer as coisas. E a resposta, a luz no fim do túnel, pode estar nessa frase aqui do manga. É tão simples, mas tão poderosa. Olha só, a ideia não é virar a vida de cabeça para baixo do dia para a noite. Nada disso. É sobre um progresso pequenininho, constante, todo santo dia. É fazer da sabedoria um hábito. E é a partir daí que a gente vai ver como isso se transforma em ações práticas. Então vamos para o primeiro ponto, que é a base de tudo. É aqui que o jogo começa, na nossa mente. Antes de pensar em planilha, em qual ação comprar, em qualquer coisa, Munger deixa claro que a fundação da riqueza é o nosso jeito de pensar. É um ajuste fino na mentalidade que, sério, muda completamente o resultado final. E essa mentalidade se sustenta em três pilares, três coisas fundamentais. Primeiro, aprender sempre sem parar. Segundo, pensar lá na frente, no longo prazo. E terceiro, ter uma paciência de monge. Vamos entrar em cada um desses agora. A primeira lição, e talvez a mais crucial de todas, é essa aqui: investir em conhecimento. Todo dia. Pensa no conhecimento como se fosse dinheiro rendendo a juros compostos. Quanto mais a gente aprende, mais a nossa capacidade de tomar boas decisões cresce, e de forma exponencial. E olha, não é só sobre finanças, não. É sobre entender como o mundo funciona. Cada coisinha nova que a gente aprende é mais uma ferramenta na nossa caixa. E o legal é que o Munger transforma essa ideia de aprender sempre em algo super concreto. Tá aí, 20 páginas por dia. Parece pouco, né? Mas faz a conta, isso dá mais de 7.000 páginas em um ano. Imagina o tanto de conhecimento acumulado. É uma meta pequena, totalmente factível, mas com impacto gigantesco no longo prazo. Agora, a segunda lição. Isso aqui é tipo um filtro, um superpoder para ajudar a gente a pensar no futuro. Antes de qualquer decisão importante, seja comprar algo caro, mudar de carreira, fazer um investimento, é só se fazer essa pergunta: isso aqui vai valer mais daqui a 10 anos? Nossa, só essa pergunta já elimina um monte de decisão que a gente tomaria por impulso. É genial. E aí a gente chega na terceira base da mentalidade de Munger: paciência. Hoje em dia todo mundo quer um atalho, né? Ficar rico rápido, mas isso é um castelo de areia, desmorona fácil. O Munger vem e dá um chacoalhão na gente. Riqueza de verdade é um projeto de décadas. E atenção, paciência não é ficar parado esperando. É confiar no processo e continuar fazendo o que precisa ser feito, dia após dia. Beleza, então a gente já ajustou a mentalidade. Mas e aí? Como é que isso vira ação no dia a dia? Agora é hora de colocar a mão na massa. A gente vai ver as ações concretas, aquelas que, repetidas, vão de fato construir o patrimônio. E o motor que faz a riqueza acontecer tem 3 engrenagens principais. Anota aí. 1. Disciplina se enquadre de atleta. Depois, criar estrategicamente mais de uma fonte de renda. E, o mais importante, uma consistência que não cansa nunca. Vamos para a quarta lição: disciplina extrema. E olha, disciplina não é nenhum poder mágico, não. É sistema. É simplesmente transformar essas 3 coisinhas em hábitos. Tipo, inegociáveis. Poupar todo mês, investir todo mês, estudar todo mês. É isso. Repetir sem falhar. Quinta lição, e essa é estratégica. Não dá para depender de uma fonte de renda só. É muito arriscado. E o processo fica lento demais. Por isso Munger fala para a gente ser proativo e criar algo em paralelo. Uma renda extra não é só um extra, entende? É o combustível que vai botar mais velocidade nessa jornada de acumular patrimônio. Agora, uma lição que é, sério, o pulo do gato. Olha essa balança. De um lado, consistência. Do outro, intensidade. A consistência sempre ganha. Tem muita gente que fica esperando ter um dinheirão para começar a investir, sabe? Munger mostra que isso é um erro. É muito mais poderoso investir um pouquinho todo mês do que uma bolada de vez em quando. O hábito de investir é mais importante que o valor que se investe no começo. Certo. Até agora a gente falou do ataque, de como construir a riqueza, mas um jogo não se ganha só atacando, né? Tem a defesa. E essa é a metade da equação que muita gente esquece. Como proteger o que já foi construído? Porque olha, levantar o castelo dá um trabalhão e é fundamental saber como evitar que ele desmorone.
E essa defesa do patrimônio se baseia em 4 regras de ouro. Primeira, evitar erros bobos. Segunda, controlar as emoções, não deixar elas mandarem no bolso. Terceira, entender até onde vai o seu conhecimento, seus limites. E quarta, que é importantíssima, escolher muito bem as pessoas que estão à sua volta. 7ª lição. E essa aqui é daquelas que mudam o jogo. A melhor forma de ganhar é não perder. Parece óbvio, né? Mas pensa bem, evitar um erro catastrófico tem um impacto muito maior do que conseguir um acerto genial. E os 2 maiores buracos para cair estão aí. Fazer dívida para comprar coisa que perde valor e, claro, investir naquilo que a gente não entende nada. É pedir para perder dinheiro. E por falar em erros, a 8ª lição é sobre controlar os 2 maiores vilões do investidor, o medo e a ganância. O medo faz a gente vender tudo no desespero, lá na baixa. A ganância faz a gente comprar no topo quando está tudo caro por pura euforia. Tomar decisão com base nesses 2 é a receita do desastre, é queimar dinheiro. A razão tem que ser o nosso escudo, sempre. 9ª lição: entender os próprios limites. E para isso, tem um conceito fundamental que é o tal do círculo de competência. Imagina um círculo. Dentro dele está tudo aquilo que a gente entende de verdade. A regra é simples. Jogue dentro do seu círculo. Fique onde você é bom. Isso reduz o risco de uma forma absurda. Ninguém precisa saber de tudo. O importante é saber do que a gente sabe. E, principalmente, do que a gente não sabe. E para fechar, a 10ª lição, o poder do ambiente. Já ouviu aquela frase que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Então, os hábitos financeiros, as conversas, a mentalidade, tudo isso é contagiante. Estar perto de gente que te puxa para cima, que te incentiva a crescer, é um dos maiores aceleradores de sucesso que existem. E o contrário também é verdade. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na grande síntese. Porque no fim das contas, todas essas 10 lições se resumem a uma coisa só. Uma escolha. E não é uma escolha que a gente faz uma vez na vida e pronto. É uma escolha que se repete todo santo dia. E essa tabela aqui é para quebrar de vez um mito da riqueza. Não tem a ver com sorte, com ganhar na loteria, tem a ver com o processo. A riqueza é o resultado quase que inevitável de bons hábitos, de pequenas decisões inteligentes, repetidas à exaustão e de deixar o tempo fazer o trabalho dele. É um sistema, pessoal, não é um evento isolado. E com isso a gente volta exatamente para o começo, para aquela frase do Munger. Todo dia a gente acorda e tem essa escolha na nossa frente. Esses 2 caminhos. O caminho de se tornar um pouquinho mais sábio ou o caminho de ficar exatamente onde está. A escolha de ler aquelas 20 páginas ou não. De poupar um pouquinho ou gastar. No final do dia, a pergunta que fica é essa: qual dos 2 caminhos vai ser o de hoje?